Então, essa história, ela começa no 1º de maio de 1880, 23 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, e faltando praticamente 9 anos para a proclamação da República. Eurípides Barçanufo nasceu nesse período. Nesse período, nós já tínhamos muitos espíritos que lutavam em prol da doutrina espírita. Ao longo da fala, a gente vai ver que o Dr. Bezerra de Menezes, que é um dos espíritos que veio a trabalhar com o professor Eurípides, no momento em que Eurípides nascia, Bezerra de Menezes lutava para que a doutrina espírita ela se tornasse pública, já que naquele momento de império, quem praticava o espiritismo era considerado crime. E Bezerra de Menezes, com muita luta, com muita garra, ele foi perseverante e nos deu essa oportunidade de sermos libertos para falar da doutrina. Em 1880, em Sacramento era uma cidade muito simples, ainda com um pouco mais de 2.000 habitantes, existia uma estação chamada Estação do Cipó. Era onde os trens vinham e saíam para outras cidades de outros estados, para Uberaba, para Franca, para São Paulo. E ali existia um casal que é considerado o seu Hermógenes, Ernesto e Dona Jerônima, seu Mojica e Dona Meca, que tiveram 15 filhos. E um desses filhos, o terceiro, é Eurípides Barçanufo, onde eram 8 mulheres e 7 homens. E seu Mojico dizia que não colocava sobrenome nos filhos, porque talvez um desses fosse um dia adquirir fama, isso atrapalharia aos outros. E o Eurípides Barçanufo se tornou um dos maiores médiuns que aqui já pisou no nosso glorioso Brasil, que é a terra de Santa Cruz. Então, muito simples o local, a estação do Cipó. Muitas vezes o professor Eurípides, quando criança, foi visto ali de pés no chão. Ele nunca teve uma vida fácil, porque o seu Mojico e a Dona Meca tinham uma vida muito difícil, mas seu Mojico conseguiu um emprego nas redondezas, numa casa de mercadorias. E assim Eurípides Barçanufo crescia e ajudava seu Mojico a atender a clientela daquela região. Várias vezes, aos 5, 6 anos, ele foi visto à altura do balcão, atendendo as pessoas que ali chegavam. E assim ele começa a estudar também, mas Eurípides, ele sempre foi um autodidata. Ele sempre gostava do progresso, desde criança. Depois, seu Mojica, ele vai para Sacramento, ele consegue uma nova casa lá, e eles se transferem para Sacramento. E ali começa a vida desse espírito, onde ele começa a estudar, ele começa a aprender francês, e ele tinha uma facilidade muito grande pela língua francesa. No entanto, ele foi aprendendo francês e ele traduzia livros do português para o francês. Quando já estava ali um pouquinho rapazinho, ele fazia isso. E aí o que ganhava era entregue para a Dona Meca, para sua mãe. E assim ele vai crescendo, e seu Mojica e Dona Meca eram católicos, levam Eurípides para a Igreja Católica. Ele começa a frequentar, e a mãe muito fervorosa, e ele muito frequente, e ele começa a dedicar na Igreja Católica em favor das pessoas menos favorecidas. Então, antes dos 20 anos,
ele já era um rapaz influente. Teve uma certa ocasião que ele queria se transferir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, porque naquela região já era muito limitado, não oferecia mais a ele condições de se preparar, de estudar, de formar em outros cursos. Mas a mãe, ela era portadora de uma doença ao qual ela tinha crises nervosas. O pai também era portador de beriberi, que é uma doença falta de vitamina 1, mas a mãe tinha essas crises nervosas. E quando Eurípides ele fala que vai ir para São Paulo a estudo, a mãe dá uma crise nervosa, o pai até entendia, mas ele resolve ficar em Sacramento e dar continuidade na sua vida em Sacramento. Então, antes dos 20 anos, ele já era muito influente. Então, ele funda o grupo teatral de Sacramento, onde ele começa a trabalhar peças teatrais. Nesse instante também, ele funda o jornal Gazeta de Sacramento. Ele, em sua casa, ele cria uma farmacinha homeopática e mais algumas pessoas influentes da Igreja Católica, eles fundam a Irmandade São Vicente de Paulo. O pai, ele adquire uma outra casa de mercadoria na cidade de Conquista e ele dá a Eurípides Barçanufo aí a direção da contabilidade da casa. E toda quinta-feira ele ia a cavalo para Conquista e assim, com menos de 20 anos, ele já tinha aí mais ou menos 4 tipos de profissões. Mas Eurípides Barçanufo já era um trabalhador espírita, mesmo sem saber, porque nesse instante ele ainda frequentava a Igreja Católica. E assim ele dá continuidade, como muito influente, o pai pede para que ele se candidate a vereador, porque o pai diz a ele que ele teria muitos votos, e ele fala que não queria candidatar, porque não queria misturar política, porque a vida dele seria dedicada aos pobres e aos mais necessitados. E até muitas pessoas comentavam que ele era um rapaz de boa aparência, que teria que casar, mas ele dizia que ele havia casado, mas ele havia casado com a pobreza. E Eurípides candidata a vereador, a pedido do pai, porque o pai diz a ele que ele ajudaria muito mais pessoas se fosse um político da cidade. E ele candidata a vereador, ele ganha para vereador e começa aí a sua jornada também como político. Essa é a primeira parte da vida de Eurípides antes de conhecer a doutrina espírita. Nesse momento, ele ainda era católico, mas já acontecia algumas reuniões, quando ele estava aproximadamente com uns 24 anos, antes disso, já acontecia algumas reuniões espíritas na Fazenda Santa Maria. Os parentes de Eurípides, os tios, já tinham reuniões mediúnicas na Fazenda Santa Maria. E era praticamente quase todos os familiares dele. E ele tinha um tio, que era tratado de senhor Mariano, que era um grande médium que frequentava as reuniões na Fazenda Santa Maria. E esse tio dele sempre ia à casa de seu Mojico e Dona Meca. E Eurípides, como era trabalhador da Igreja Católica, ele contestava o tio, o senhor Mariano, e o tio, certa feita, que foi visitar a casa deles, o tio dele diz a ele o seguinte: olha, Eurípides, você é um homem muito sábio. Eu sou praticamente analfabeto.
eu não posso debater com você, mas eu sei de alguém que pode. E o tio Mariano, não por acaso, levava um livro de Leon Denis, que era chamado Depois da Morte. Esse livro, Leon Denis, um dos primeiros dele, que nos relata como é a nossa vida quando o nosso espírito se encontra do lado de lá. E Eurípides, naquela noite, ele começa a ler esse livro do Leon Denis, chamado Depois da Morte, e ele se interessa por essa parte. Então, aquele livro chama a atenção, porque naquele livro, Eurípides Barçanufo encontrava aí as respostas para os seus questionamentos, para as diferenças, tanto físicas, quanto morais, quanto sociais das pessoas. E ele lê aquele livro a noite toda, e depois ele lê o livro Depois da Morte pela segunda vez, e desperta a ele, então, o interesse sobre o Espiritismo, aquela doutrina contestada pela Igreja Católica. Então, o tio dele, o senhor Mariano, o convida para que ele visitasse Santa Maria. E Santa Maria já tinha sido fundado o primeiro centro, que chamava Fé e Amor. E nesse centro, muito simples, aconteciam reuniões mediúnicas, as cadeiras, mesas girantes também aconteciam ali, os fenômenos das cadeiras. E os seus parentes tinham mediunidades de psicografia, mediunidades de psicofonia. E ele interessa no assunto, então ele precisava realmente ver se na prática aquela teoria que havia lido no Depois da Morte, ela se concretizava realmente, mostrando o que era a doutrina espírita. E eles vão, em uma sexta-feira da Paixão, de 1904, é quando Eurípides marcou para ir com o tio Mariano, na Fazenda Santa Maria, e lá eles se direcionam. E quando estavam a caminho, eles foram comentando sobre essa doutrina que até então também aqui para nós eram desconhecidas. E quando Eurípides chega na reunião mediúnica que ali ia acontecer, ocorre aí uma festa do plano espiritual, porque vários espíritos já esperavam por esse momento do despertar do professor Eurípides. E quando começa a reunião, o primeiro a se manifestar, que havia falecido em 1900, que é o doutor Bezerra de Menezes. Doutor Bezerra de Menezes fala para ele dos compromissos que haveriam de ali adiante ele trabalhar em prol da doutrina, mas que existia um espírito de escola que gostaria de conversar com Eurípides Barçanufo. E o Bezerra de Menezes, através do tio Mariano, ele volta e deixa com que São Vicente de Paulo se manifeste. E São Vicente de Paulo fala para Eurípides que o acompanhava desde criança, desde encarnações anteriores, quando na França, Eurípides Barçanufo, ele foi médico, ele foi ali um professor na França também. São Vicente de Paulo já o acompanhava. E São Vicente de Paulo diz a ele que dali adiante ele teria muito trabalho. E a primeira coisa que ele teria que fazer é, quando retornasse a Sacramento, deixar a Irmandade São Vicente de Paula ligada à Igreja Católica. E também ocorre a manifestação, um espírito benfeitor traz uma mensagem toda em francês ali, através daquelas pessoas humildes, daqueles médiuns humildes, e outro espírito traz o sermão da montanha, o sermão do monte, que era o que Eurípides Barçanufo
mais gostava. Então, houve ali uma sessão mediúnica muito grande, muitas manifestações espirituais. Ele via e ouvia vozes vindo das paredes, vindo do alto. Em determinado momento, narra que ele deita e começa a sair do corpo, e eles continuam dando passo em Eurípides Barçanufo. Após retornar, ele não relata, tamanha sua humildade, onde ele teria ido. E assim segue. E quando termina toda a manifestação mediúnica, que foi um momento crucial, foi o divisor de águas para que o professor Eurípides começasse a sua caminhada em prol da doutrina espírita. Ele fala ao tio Mariano que precisava fazer uma visita a um senhor que era chamado Carlos, que residia ali a 2 quilômetros de Santa Maria. E eles vão a pé, com as lanternas na mão, e Carlos chega lá, e Eurípides chega na casa de Carlos. Carlos era um leproso, que naquela época estava passando por muitas dificuldades. E Eurípides Barçanufo beija aquele ser daquela forma. E aí o tio Mariano diz assim: eu tenho a certeza, Eurípides, que você é mesmo um missionário. Porque para beijar um leproso, somente um missionário de Jesus. E é quando Eurípides volta para Sacramento e ele começa toda uma luta contra o clero, porque ele precisa de dar continuidade à doutrina espírita. Ele vai na igreja católica e fala para o padre, leva todas as documentações, que dali adiante ele não seria mais católico, que ele seria espírita. E o padre diz que Eurípides enlouqueceu, porque como que ele ia deixar a igreja católica para seguir a doutrina demoníaca? E ele diz ao padre que o padre poderia falar tudo, mas que ele nunca deixaria de ser amigo do padre. Então ele continua a sua caminhada. O tempo é pouco, gente, aí eu vou resumir mais, tá? Ele continua a sua caminhada como espírita. Eurípides, ele tinha fundado o Liceu Sacramentano, e aí ele era professor, e o clero começa a perseguir as pessoas que frequentavam o Liceu Sacramentano, e o Liceu Sacramentano, ele vem a fechar. Mas o pai dele, seu Mojico, tinha comprado um terreno, um outro local, e ele dá a Eurípides para que Eurípides pudesse fundar uma nova escola, um novo colégio. E ele aceita do pai, e ali ele funda um novo prédio, um novo colégio, e começa a receber pessoas de Sacramento, de todas as partes da região, e começa a lecionar em campo aberto, falar da natureza, falar de Deus, e ali nasce um novo colégio. E depois dele ser muito perseguido, em uma noite, ele ora fervorosamente para agradecer. E aí ele começa a ter uma nova revelação, onde ele entra em transe, pega um lápis e um papel, e ele recebe uma mensagem de Maria, mãe de Jesus, onde que aquele colégio chamaria Colégio Allan Kardec. Eurípides também, ele fundou a farmácia homeopática. No Colégio Allan Kardec também, ele fundou um local onde ele atendia pessoas necessitadas, principalmente pessoas que tinham problemas de obsessões, de psicologia, e ali eram atendidas quando não no horário da escola. Depois que já tinha passado o período escolar, Eurípides atendia todas essas pessoas. Dona Chiquinha foi uma das colaboradoras da farmácia homeopática do professor Eurípides Barçanufo. E ele falava para elas o seguinte, porque eram praticamente mais mulheres que tomavam conta da farmácia, que não errassem ali nos medicamentos, porque se errassem, os espíritos bateriam no vidro do medicamento, porque não era daquela pessoa. E assim acontecia. Quando elas erravam,
o Espírito vinha e falava, olha, não é dessa pessoa, é de outra pessoa. E muitas foram as vezes que o professor Eurípides, pessoas que buscavam o receituário homeopático, ele dizia para a pessoa, olha, o irmão, infelizmente, ele já desencarnou. E depois chegava a notícia que realmente havia desencarnado o parente daquela pessoa. O professor Eurípides tinha a parte do desdobramento. Então, ele conseguia ficar em um local e fazer atendimento em outros locais. E assim, ele continua enfrentando muitas dificuldades, mas com o passar do tempo, todos ali passam a respeitar esse grandioso espírito. Porque uma das missões que ele trouxe de lá para cá foi transplantar a árvore do Evangelho de Jesus. Porque a árvore do Evangelho de Jesus, segundo Humberto de Campos, no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ela foi transplantada do Mar da Galileia, passou pela França filosófica, mas veio a ser plantada nas terras de Santa Cruz, e o professor Eurípides foi um dos principais espíritos que trouxe para o horizonte central do Brasil em relação à doutrina espírita. Então, todas as casas que trazem o nome desse glorioso espírito não é por acaso. Todas as casas que têm o nome Casa Eurípides Barçanufo, que tem nome ligados a esse espírito, é porque Jesus confiou e ele deu continuidade nesse trabalho. E no dia 1º de novembro de 1918, quando acontecia a Primeira Guerra Mundial, 10 dias antes de terminar a Primeira Guerra Mundial, também acontecia um período de epidemia e o professor Eurípides foi contaminado pela gripe espanhola. E aí, ao seu desencarne, narra Hernance de Fox, em seu livro Esperanças, que o desencarne de Eurípides Barçanufo, ele foi recebido nada mais, nada menos, no plano espiritual, por Maria, mãe de Jesus. Quando ele estava a ponto de se desligar do corpo físico, Maria aparece para ele na clarividência e diz a ele sobre a continuidade do trabalho, que ainda teria que ser muito grande, e Maria, mãe de Jesus, o recebe nos braços. Em Uberaba, no Hospital Psiquiátrico de Uberaba, existe aí o Hospital da Esperança no plano espiritual, fundado pelo professor Eurípides Barçanufo, que vem a receber espíritos que ainda não despertaram para os ensinamentos do Evangelho.